diz no livro de Atos, capítulo 16, e o versículo 30 e 31, e o carcereiro trazendo eles para fora, e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: somente crê nesta noite, e vai ser salvo tu e a tua casa. O Senhor está dizendo nesta noite: creia no teu milagre, creia na providência de Deus, creia que Deus já enviou um anjo a teu respeito. Ele já deu ordem aos anjos a teu respeito, aleluia, para te guardar de dia e de noite, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Fala para ele nesta noite: Espírito Santo, aleluia, fica à vontade, Senhor, aleluia. A casa é tua, o ambiente é teu, a família é tua, Pai. Toma, Senhor, por direito nesta noite. A cadeira é tua, o melhor assento é teu, Pai. O centro é teu, Senhor. A glória é tua, a honra é tua, a adoração é para ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro, e no livro de João, capítulo 20. No livro de João, no livro de João, capítulo 20, e o verso 8. Vamos ler do 3 até o 8, para que nós possamos entender a mensagem de Deus, o que o Espírito Santo quer falar nesta noite. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de libertação, irmão. Hoje é noite, aleluia, de restauração. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor está movendo lá. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor está trabalhando lá. E diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler do número 3 até o 8. E diz assim a palavra do Senhor: e saiu, pois, Pedro e os outros discípulos e foram ao sepulcro. Responda comigo: eles foram ao sepulcro. Versículo 4: e corria junto, mas os outros discípulos correram mais depressa do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. E o versículo 6: e abaixando e viu os lençóis de linho, e todavia não entrou. Então Simão Pedro II chegou e entrou no sepulcro, e ele também e viu os lençóis. No versículo 7: e os lençóis que tiverem sobre a cabeça de Jesus não estava, aleluia, com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Aí o versículo 8: então entrou também outro discípulo, e chegaram primeiro ao sepulcro, e ele viu e creu. Responde comigo, igreja: ele viu e creu. Responde mais uma vez: ele viu e creu. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que no capítulo de Lucas, capítulo 9, e o verso 22, aleluia,
Jesus estava com os discípulos, e a Bíblia diz, aleluia, que ele já tinha falado a respeito que morte ele havia de morrer. A Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 9 e o verso 22, aleluia, ele dizendo para os discípulos: é necessário que o Filho do Homem ele padeça, é necessário que o Filho do Homem ele padeça, seja rejeitado e ele seja morto, mas ao terceiro dia ele há de ressuscitar. E a Bíblia diz aqui, meus irmãos, que quando Pedro entra no sepulcro, eu imagino Pedro, aleluia, quando Jesus estava falando a respeito da sua morte, a respeito como ele, aleluia, tinha que padecer por mim e por você, porque Jesus padeceu para que nós viemos ter a vida eterna. Jesus, ele foi para a cruz, mas foi para a cruz, irmão, para se entregar, aleluia, por mim e por você. Mas ele estava dizendo: não fiquem entristecidos, meus irmãos, se alegra, aleluia, porque eu vou ressuscitar, eu vou me levantar de novo, aleluia. Jesus estava dizendo: a morte não tem mais, aleluia, autoridade sobre a minha vida. Jesus estava dizendo: eu venci a morte, aleluia. Era para eu e você estar morto, era para eu e você estar condenado, porque a Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 2, o verso 1, que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nós estávamos mortos nos nossos pecados, aleluia. Não havia mais salvação, não havia mais oportunidade, igreja. Mas Jesus olhou lá de cima para mim, para você. Ele olhou com olhar de misericórdia, ele olhar com olhar de resgate. Ele veio para resgatar todas as almas que se encontram nas trevas, aleluia. É por isso que está escrito no livro de João capítulo 8, verso 12: e todo aquele que anda na luz, ele não anda mais nas trevas, aleluia, porque a luz ela veio para te resgatar. Glória a Deus, glória a Deus, Rabacarabacadaraia. Me calabachou e quemeneça. Quem está sentindo a presença dele aqui nesta noite, aleluia. Eu estava lá em casa, minha pastora, e o Espírito Santo falava, aleluia, a respeito da ressurreição de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Ele já veio, irmão, para ressuscitar a igreja. Ele já veio para te dar vida. Ele já veio, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aí que eu achei interessante, aleluia, que ele chamando os discípulos e falando da morte que ele tinha que morrer. Era morte de cruz, irmão. Ele estava dizendo: eu vou ser rejeitado, eu vou ser desprezado, eu vou ser morto, aleluia. Vou me entregar, aleluia, nas mãos dos sacerdotes, vou me entregar na mão dos homens pecadores, e lá eles vão me rejeitar, lá eles vão me matar, eu vou ser morto. Mas lembra, meus filhinhos, que ao terceiro dia eu vou ressuscitar
ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Jesus está dizendo aí, está na hora, aleluia, de você observar o que Jesus tem falado, aleluia. As promessas lá atrás, irmão, ela vai se cumprir. Jesus estava falando para os discípulos, mas eles tinham esquecido, aleluia, a palavra. Eles tinham esquecido, aleluia, que Jesus ia ressuscitar. Para ele estava tudo acabado, porque quando Pedro entra no corpo de Jesus, a Bíblia diz que ele não creu, aleluia. Maria Madalena entra no sepulcro, ela também não creu. Maria entra também no sepulcro, ela também não creu, aleluia. A esposa, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Várias mulheres entraram no sepulcro e não vendo o corpo de Jesus, ela não creram, irmão. Mas teve alguém aqui no versículo 8 que quando ele entra no sepulcro, ele acreditou na palavra, ele acreditou na ressurreição. Então entrou também outro discípulo e chegaram primeiro ao sepulcro e viu e creu, aleluia. Ele creu, aleluia, na ressurreição. Glória a Deus, aleluia, Deus. Aí o capítulo 20, irmão, a Bíblia diz, aleluia, que o sepulcro estava vazio. Aleluia, Deus. O sepulcro estava vazio, aleluia. E o nosso Cristo estava vivo. E até hoje ele está vivo, aleluia. E ele está aqui nesta noite, aleluia, para ressuscitar o teu sonho, para realizar, aleluia, tudo aquilo que estava morto. O Senhor está dizendo nesta noite: eu vou reviver, eu vou reviver, eu vou reviver, porque em todo o poder foi dado todo o poder para ele, no céu e na terra, aleluia. E o poder da vida e da morte está sobre ele. E a Bíblia diz que aquele que tem o Filho do Homem tem a vida eterna. O versículo 17. Eita glória. Jesus estava dizendo, Lucas capítulo 9, o verso 22, que era necessário, aleluia, ele ser entregue. Era necessário, aleluia, ele padecer. Era necessário, aleluia, ao terceiro dia depois da morte, ele ressuscitar. Aí o capítulo 17 diz que a morte de Jesus foi morte de cruz. E ele, aleluia, apregado na cruz, irmão, ele vai olhar para o céu e vai dizer, aleluia, Senhor, eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz, aleluia, que naquele momento, ele olhando para o céu e dizendo, Senhor, eu entrego o meu espírito, aleluia, está consumado, louvado seja o nome do nosso Senhor. E quem estava ali reconheceu que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, porque ele estava olhando, irmão, e dizendo, eu amei essa humanidade, eu amei essa
essa nasceu, aleluia, e Ele ainda continua nos amando, mesmo você saindo da presença, Ele ainda continua te amando, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz, aleluia, que no livro de Romanos, capítulo 5, verso 8, que Ele tem mostrado o seu amor verdadeiro por mim, por você, quando nós ainda era pecadores, quando Ele estava na cruz, Ele estava dizendo: eu amei essa nação é escolhida para ser a minha igreja, essa nação vai ser a nação eleita, a nação, aleluia, da menina dos olhos do Senhor. É você nessa noite que Deus escolheu para ser, aleluia, a nação eleita, a igreja do Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, que quando chega o sábado, Maria Madalena, a mãe de Tiago, e uma mulher por nome de Salomé, a Bíblia diz que essa mulher por nome de Salomé é a esposa de Bartolomeu, aleluia, pai de Tiago, aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, que essas mulheres, ao chegar cedo, aleluia, ao amanhecer, aleluia, mas para que você venha entender, Jesus morreu às 3h09 da tarde, e a Bíblia diz, aleluia, por nome de José de Arimateia, aleluia, vai, aleluia, Pilato pediu o corpo de Jesus para colocar no sepulcro, e ali rapidamente ele se apressou para fazer isso, porque já estava escurecendo, e rolando o corpo de Jesus no lençol, e lá colocaram ele no sepulcro. E amanhã, de manhã, já amanhecendo, passando o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, muito cedo foram ao túmulo e diziam uma outra: agora quem removerá a pedra da entrada do sepulcro, aleluia. Quando eu estava lendo essa mensagem, que quando elas chegaram, aleluia, no sepulcro, ela viu uma dificuldade naquele lugar, minha pastora. A dificuldade, sabe qual era? Primeira coisa era remover a pedra, porque somente 6 homens podiam remover uma pedra daquela do túmulo. E a segunda dificuldade, aleluia, era o selo, aleluia, do governo que estava lá. E havia uma ordem que aquele que quebrasse o selo, aleluia, decretado a morte. E a preocupação delas é que ir no sepulcro é ver o corpo de Jesus, aleluia, é fazer os procedimentos, aleluia, do corpo, limpar o corpo, aleluia, colocar mirra, aleluia, no corpo de Jesus, aleluia, balsamar o corpo de Jesus. Eles enrolavam, irmão, aleluia, o corpo da pessoa. E aqui a preocupação dela: quem vai remover a pedra? Elas vinham conversando, mas elas tiveram uma surpresa, irmão, porque é assim que Deus faz. Quando nós pensamos em alguma coisa que nós vamos fazer, aquilo que nós não podemos fazer, e aquilo que nós estamos pensando em fazer, Deus vai na frente e faz por mim e por você. Quando ela chega no sepulcro, a preocupação é essa: quem vai remover a pedra?
Quem vai tirar a pedra para nós? O anjo veio e removeu a pedra do lugar. É Deus dizendo nesta noite, enquanto você está aqui, Deus está removendo as pedras lá. Deus está removendo as coisas lá. Deus está removendo a teu favor nesta noite. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando a teu favor nesta noite. Porque aonde a mão do homem não alcança, a mão dele alcança. Aleluia. Glória a Deus. Glorifica ele nesta noite, aleluia. Porque ele já tem tirado o impedimento da tua vida. Aquele impedimento que estava impedido nesta noite já caiu por terra. Ele já enviou um anjo a teu respeito. Ele já enviou um anjo a teu respeito nesta noite, aleluia. A pedra foi removida, a pedra já foi removida a teu favor nesta noite. Glória a Deus, aleluia. E aquilo que impedia de chegar até Jesus hoje foi retirado. E hoje você tem acesso a Ele, aleluia. Aonde você está aí, irmão, o céu está aberto. Sabe como eu vejo este lugar, aleluia? Eu vejo os anjos subindo e descendo. Eu vejo os anjos, aleluia, passeando neste lugar. Eu vejo os anjos, aleluia, comemorando a tua vitória. Eu vejo os anjos aqui neste lugar, aleluia, dizendo nesta noite, vai ter festa, aleluia, porque eles estão dentro da casa, eles estão em adoração, aleluia, e os anjos trabalhando, quebrando cadeia aqui, quebrando corrente ali, quebrando palavra de maldição ali, quebrando, aleluia, todos os empecilhos contra a tua vida nesta noite. A preocupação dessa mulher era a pedra. Mas Jesus foi na frente, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que anda te preocupando, aleluia, entrega para Ele nesta noite, porque Ele está aqui para resolver os teus problemas, aleluia. A guerra estava grande, irmão. Havia 3 reinos contra o rei Josafá. A Bíblia diz que o reino era numeroso, aleluia. Sabe o que ele fez? Ele foi consultar a Deus, e Deus ouviu o clamor e disse: Josafá, por causa da tua oração, por causa do teu clamor, agora essa peleja não é mais tua, essa peleja é do Senhor. O Senhor está dizendo nessa noite: aonde tem um adorador, aonde tem um adorador, aleluia, a peleja não é mais tua, a peleja é dele, porque a igreja tem um dono. Glória a Deus, aleluia, papai do céu. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Aí quando elas chegam, aleluia, no sepulcro, olha para cá. Meu filho Jesus, aleluia. Quando elas chegam no sepulcro, aleluia, ela vê a pedra retirada. E a Bíblia diz que elas não vão ver ninguém. O versículo de Marcos, capítulo 16, eu imagino que elas a ver o sepulcro aberto, elas vão embora, irmão. Aí o versículo, aleluia, 20 de João 20, Maria Madalena, ela permanecia no sepulcro. Eu imagino as outras indo embora, mas permaneceu uma crente lá.
permaneceu uma adoradora lá, permaneceu alguém que estava, aleluia, querendo receber um milagre, porque quando você permanece, Deus, Ele revela para você. Deus se revela para você, irmão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o versículo, aleluia, o versículo 11. Vamos ler. E Maria, entrando, permanecia junto à entrada do túmulo. Aleluia. Lê comigo aí, meus irmãos. Maria, então, permanecia junto à entrada do túmulo. E a Bíblia diz que ela estava chorando. Enquanto ela chorava, abaixou e olhou para dentro do túmulo e não viu ninguém. E aleluia. E ela olhando mais, ela viu 2 anjos, aleluia. E ela disse: aonde está o corpo do meu mestre? Aleluia, me diga. Aleluia, foi que colocaram o corpo do meu mestre para eu buscar. E os anjos vendo aquela mulher chorando, os anjos vai dizer: por que chora, mulher? Porque aquele que tu procura entre os mortos, ele vive. Mulher, não chora, porque ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Está vivo, meu Deus, aleluia. O que tem de pessoa desacreditada hoje? Maria Madalena era crente, irmão. Ela estava com Jesus quando Jesus disse: mulher, eu vou padecer, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, aleluia, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aqui ela não estava mais acreditando o que Jesus estava falando. O que Jesus falou: mulher, eu vou ressuscitar. Talvez o Senhor tem falado para você: eu vou ressuscitar, eu vou entrar na casa, eu vou libertar, eu vou fazer a obra na tua vida. E hoje você se encontra como esta mulher desacreditada. Eu vou te falar, aleluia, pelo Espírito Santo, crê, somente crê, 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 e permaneça, que você vai ver a glória de Deus. Glória a Deus. Até Maria, que andava com Jesus, Jesus vai olhar para ela e vai falar assim: mulher, ele há de ressuscitar. E ela vai dizer: eu sei, Senhor, nos últimos dias. Ele vai ressuscitar nos últimos dias. E Jesus estava dizendo: mulher, olha para mim, quem está aqui é a ressurreição. Quem está aqui, mulher, é o dono da vida. Quem está aqui é o que foi entregado todo o poder no céu e na terra. Mulher, olha para mim, mesmo que ele esteja morto, ele vai ressuscitar. Porque a ressurreição, a vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A igreja tem que voltar a crer, irmão. Glória a Deus, é verdade, Senhor. A igreja tem que voltar a crer. Este discípulo entra no sepulcro. Ele não viu o corpo, mas a Bíblia diz que ele creu. Eu vou ler, aleluia. E então entrou também outro discípulo, que chegaram primeiro ao sepulcro. E ele viu e creu. Tem que crer, aleluia. Porque a palavra de Deus diz no livro de Marcos, capítulo 16, e o verso 17, que todo aquele que crê, aleluia, estes sinais te seguirão por todo o tempo. Você tem que crer, aleluia, irmão, que Deus já está trabalhando a teu favor. Você
esteja pronto com as suas lamparinas. Jesus está dizendo esta noite: esteja com a tua lamparina acesa, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Esteja com a sua lamparina acesa. Esteja pronto. Glória a Deus. Aí o versículo mais embaixo vai dizer: e ele contando uma palavra lá para os seus discípulos, dizendo: aleluia, e a volta dele vai ser semelhante a quando o dono da casa sai para o casamento. Ao sair para a festa do casamento e deixando o seu mordomo na porta, e a Bíblia diz, aleluia, que quando ele voltar da festa, quando ele voltar do casamento, vem encontrar o servo na posição que deixou na porta, para abrir a porta para ele, aleluia. Esteja preparado, porque quando ele voltar, ele vem te encontrar como mordomo. É o Senhor dizendo nesta noite: sendo servo, esteja na posição que Ele tem te colocado. E muito tem saído, minha pastora, da posição que Deus tem colocado. Volta para a posição, volta na posição que Ele tem te colocado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A posição que Deus me colocou foi no círculo de oração. Volta. Eita, Jesus. A posição que o Senhor tem me colocado, aleluia, missionário, aleluia, é para ser porteiro, aleluia, para receber os irmãos da igreja. Volta na posição, aleluia, permaneça na presença, permaneça dentro da casa, porque quando ele voltar, ele tem que te encontrar do jeito que ele te deixou, irmão. Não tenha pressa para pegar atalho. Continua. Fui levantado obreiro, depois eu fui levantado a missionário. Glória a Deus. Quantos pastores, meus irmãos, já quiseram me ungir a pastor e eu disse não, porque Deus me deixou na posição de missionário. Oh, glória a Deus. Na posição que Ele me colocou, aleluia. E tem muitos aí, irmão, que estão pegando atalho, Meu Jesus. estão passando na frente, aleluia. É verdade. E quando o dono da casa, aleluia, vier, Meu Deus. e eles não vão estar mais na posição. Louvado seja o nome do nosso Senhor. É tempo da igreja estar com a sua lamparina acesa. Porque o reino de Deus é semelhante às 10 virgens, igreja. 5 estavam preparadas, e 5 estavam despreparadas. 5 estavam dentro da casa, estava com azeite, mas as outras estavam sem azeite, e acabando o azeite, elas saíram para fora, e saindo para fora, ela ouviu um grito: aí se veio o noivo. A porta estava fechada, e elas batiam: Senhor, abre. E o Senhor disse: não vos conheço, não vos conheço, aleluia. Mas as que permaneceram dentro da casa, as que permaneceram com azeite, elas ouviram a voz do noivo. Glória a Deus. Por isso que nós temos que estar com a lamparina acesa, irmão. É a oração 24 horas por 48. Eita, glória.
A missionária, eu aguento 2 horas, pois hora e 2 horas. A missionária, eu aguento 1 hora, pois hora, 1 hora. E enche a tua lamparina, deixa a tua lamparina acesa, porque a qualquer momento, aleluia, você vai ouvir a voz do noivo, o noivo dizendo: filha, filha minha, aleluia, entra para o gozo celestial que está, aleluia, já está preparado desde a fundação. Entra, 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 entra pelos portões celestiais. Ele vai chamar você pelo nome, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Quero chamar você aqui na frente, eu quero orar por você. Eita, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. O Espírito Santo falava comigo essa palavra. Fecha teus olhos. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus está aqui nesta noite, igreja. Vem mais perto dele aqui, irmão. Aleluia. Deus está aqui nesta noite. Aleluia. Não, pode ir. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Para te fortalecer. Eita, glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A vontade é tua. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Coloca a mão no teu coração nesta noite. Aleluia. É